Bom, vamos acompanhar o segundo episódio do especial sobre a conquista do Tetra em 1994, feito em parceria com o site gazetesportiva.com. No capítulo desta terça, você vai ver como foi a trajetória do Brasil até a grande final contra a Itália. Dá uma olhada aí, que bacana que tá. Parreira, às vésperas da Copa do Mundo, você tem mostrado muito otimismo. Você diz que o Brasil vai ganhar, vai beliscar esse tetra com muita arte. O que te faz crer nessa arte, Parreira? Olha, eu acho importante a gente passar esse otimismo para o torcedor, para saber que todos aqui só pensam em ganhar a Copa do Mundo. Todos aqui estão dando o melhor e, portanto, existe bons jogadores, existe uma maneira de jogar que tem mostrado que tem dado certo ao longo dos últimos jogos da seleção brasileira. E eu acho que nós temos tudo para fazer uma grande Copa e conquistar esse título. Há 24 anos o Brasil não era campeão do mundo e aquilo incomodava muito. Então nós tivemos que ter quase que um mantra, um erro zero e eficiência máxima. Não pode errar, gente. Então a primeira mensagem foi o objetivo, ser campeão do mundo. Aí o Zagallo dizia, a Canarinho tem que voltar a brilhar. Se você chegar aqui com 20 pessoas, cada um vai dar uma equipe, só que a gente tem que torcer para aquela que vai entrar dentro de campo. Porque a seleção que fica no papel e que não vai para dentro de campo, não vai chegar a lugar nenhum. Então nós temos que estar unidos nesse aspecto e torcer por aquele que vai entrar, não importa quem. Depois do primeiro jogo e a primeira vitória, cada vitória era uma festa que a gente fazia depois do jogo, assim, entre nós, no hotel, na concentração. A filosofia basicamente era ter um time organizado. Até hoje, muita gente, depois de 25 anos vai fazer agora, não entendeu a diferença entre um time defensivo e um time organizado. Time que tem Leonardo, Branco, Jorginho, Cafu, Romário, Bebeto. Qual o time no futebol mundial que escala 2 atacantes de cara, que não tem responsabilidade defensiva nenhuma, só para atacar? Veio uma cobrança muito forte em cima de mim, do Raí. Várias vezes eu conversava com o Parreira, né, de ver se eu ficava um pouco mais solto, mais livre. O Parreira me deu um pouquinho mais de liberdade, mas ao mesmo tempo ele fala, cara, você é o meu titular, você vai jogar os 7 jogos, abraça esse projeto, abraça esse esquema de jogo, nós temos que igualar os europeus na marcação sem a bola, a gente vai dar uma liberdade maior para o Bebeto e o Romário, a gente criar as chances para eles, nós vamos ganhar o jogo. Não vamos levar, então era a tônica, a gente não vai levar gol. 90 minutos o Bebeto e o Romário não vai passar em branco. Eu tenho consciência de que sou também uma peça importante no time, mas eu tenho fé em Deus que se o dia que eu não puder jogar bem, os outros vão poder e vão garantir a vitória. O objetivo foi alcançado, né? De início, vencemos as 2 primeiras partidas, depois empatamos, mas o time conseguiu a primeira colocação no grupo, isso foi o mais importante. Depois sim, nós pensamos no adversário seguinte, que foi os Estados Unidos. Foi um adversário muito difícil porque o jogo foi um sufoco danado e ganhamos apenas de 1-0 com o gol do Bebeto. Às vezes tu botando na cabeça, pô, vamos ganhar. 94 foi um pouco assim, né, cara, a nossa vitória na Copa. Se tu visse o Brasil jogar as eliminatórias, tu não ia dizer, pô, vai ganhar. Pô, tá longe de ganhar, né? Cada um se doou, né, um pro outro. Acho que essa mentalidade interdependente, né, do grupo foi muito legal, né, de cada jogador. Porque a Copa do Mundo é muito curto, né? São 7 jogos até a final e todo mundo sabe que nem todo mundo vai jogar. Estava um jogo fácil, domínio total. Tomamos 2 gols que a gente não podia ter tomado. Num córner, a gente bobeou, não cortou a jogada, e de um lateral. Mudou o jogo todo. Quem está perdendo de 2-0, que era um bom time, eles se inflamaram, mano. Só que o nosso time não se entregou, mano. O Branco foi o primeiro jogo que ele fez como titular e jogou muito. Ele acabou com o overmais, criou aquela falta do gol, fez aquele golaço, então... Foi um jogo que mudou, mas o time teve
a consciência de não ter se entregado e continuou brigando pelo resultado e conseguimos, no tempo normal, virar para 3-2. Né? Então, talvez tenha sido o jogo mais bonito da Copa. Na fase de eliminação, não existe jogo fácil. Até porque o adversário também tem o mesmo objetivo. Então, o importante é que a gente já sabia das dificuldades, mas acho que numa decisão assim, valendo uma vaga para a próxima fase da Copa do Mundo, a gente tem que ter essa consciência de que a dificuldade sempre a gente vai enfrentar, e enfrentar com muita competência, qualidade e confiança naquilo que você sabe e pode fazer. Belo trabalho, né? Mais uma vez, aproveitar para dar os parabéns para a edição, para a produção, reportagem, trabalho de pesquisa também, toda a autorização. Uma bela homenagem e amanhã, data exata dos 25 anos dessa grande conquista, nós vamos acompanhar o último episódio dessa série, mostrando como foi aquela histórica final contra a Itália e a recepção calorosa que os tetracampeões receberam aqui no Brasil. Miller, você que fez parte disso, falou com a gente. Não, eu sabe o que acontece, Celso? Eu estava vendo as imagens agora, e o Parreira tem razão nesse ponto. O jogo mais difícil, que a gente levou mais sufoco, foi contra a Holanda. Até porque a Holanda era uma grande seleção. E era uma pedra no sapato, já tinha eliminado o Brasil em 74. Exatamente. Vinha de uma outra geração tão boa quanto a anterior. E faz 2-0 e sofre o empate. E o interessante é que o Branco fez o gol, ele voltou a ser titular naquela partida. Ele foi quase cortado há uns 15 dias atrás. Né? O Lídio Toledo, que segurou o Branco, afiançou a sua permanência na seleção, porque quando houve a reunião na comissão técnica, todo mundo foi unânime praticamente em dizer, olha, tem que cortar o Branco porque ele não vai recuperar. E o Lídio Toledo não, bancou, falou, não, pode ficar com ele, vamos recuperá-lo e ele vai dar o seu contributo para a equipe. E ele entra justamente porque o Leonardo acaba fazendo aquela bobagem contra os Estados Unidos, conspirou tudo e foi a favor punido. do Branco. Ou seja, para ser campeão do mundo, né, temos a honra e o privilégio de termos um aqui do nosso lado, né, são muitos detalhes. Detalhes, ó, você vê um detalhe que o Miller está contando aí. O Dr. Lídio, na época, bancou um jogador que estava praticamente cortado, e aí o Celso lembra que o Leonardo deu aquela cotovelada no jogo dos Estados Unidos, né, e acabou ficando de fora dessa partida, e o Branco entra para ser decisivo. E outro detalhe, falava com o Miller, a bola passa no gol do Branco, na batida de falta, ela vai quase que pegar no Romário. O Romário ele tira as costas, enfim. São pequenos detalhes que fazem um time campeão. E outra coisa, né, a gente vê um ataque de Romário, Bebeto, Miller estava à disposição, e hoje a gente fica dependendo do Neymar, é isso. Você viu o Zagallo falando, né? Naquela época podia montar 20 jogadores para montar um time. Hoje está difícil você montar 11. Antes da gente seguir, só queria fazer uma pergunta para o Miller, aproveitar que ele está aqui. Tem uma imagem que ficou marcada na Copa de 94, foi depois do jogo com os Estados Unidos. Tá o Miller falando, parecia bravo com o Parreira, parecia que estava dando uma bronca no técnico Parreira. Sempre tinha curiosidade. O que você falou para o Parreira depois daquele jogo que você parecia tão nervoso? Não foi bronca coisa nenhuma. Lembra que o sufoco que nós levamos? Sim. Quase perdemos para os Estados Unidos, lá na trave do Lalas, aquela coisa toda, exatamente. E naquele jogo, Leonardo foi expulso. Quem automaticamente teria que entrar? O Branco. O Branco estava à disposição, estava no banco. E o Parreira começou a conversar com o Zagallo e demorou a substituir. Ele demorou muito. Eu disse assim, Branco, pode ficar relaxado que você não vai entrar. Isso foi sensibilidade, já era a terceira Copa minha. Você não vai entrar? Não, eu sou lateral esquerdo, você não vai entrar, vai entrar o Cafu. E dito e feito, porque o Cafu tinha mais gás, mais físico, estava mais pronto naquele momento, ele colocou o Cafu. Quando acabou o jogo, todo mundo comemorando, e o vestiário ficava atrás do gol, né? A gente tinha que atravessar o campo todo para ir para o vestiário. E nós comemorando, o Parreira chegou na frente do Branco assim, e eu atrás, fui abraçar o Branco, e o Branco começou a xingar ele, pô, você não me colocou aquela coisa toda, xingou o Parreira todo. E o Parreira foi o único treinador que eu trabalhei que nunca falou palavrão. Ele não. Muito educado, tá? Ele ficou brocochô no momento, né? Aí eu cheguei e falei, pô, Parreira, bora. O Branco tá viajando na maionese, tá? Ele tá no calor do momento, lá na frente ele vai agradecer você, tá, etc. Claro. E nisso que eu tava falando com ele, a câmera dá um close e todo mundo achou que eu estava reclamando posição. Como é que eu reclamo a posição? Nem sei se era posição, Romário arrebentando. Mas foi o que surgiu na época. Pô, o Brasil classificou e o Miller tá irritado com o Parreira. Irritado, pelo amor de Deus. Foi isso que foi falado na época.